Pessoal, então só para retomar, a gente estava fazendo um, um, um apanhado geral sobre o que são os agentes inteligentes. A gente viu que a gente vai projetar, desenhar, modelar os nossos agentes. E a gente tem algumas perguntas que a gente tem que tomar cuidado nas medidas, né? E a gente tem também uma outra ação que a gente deve tomar muito cuidado, que são as medidas de desempenho. Cada vez que a gente for fazer a medida de desempenho, a gente tem que analisar se o que a gente está medindo está valendo realmente a pena, porque a gente pode causar comportamentos anômalos ou indesejados. A gente viu que o agente autônomo é aquele que age sozinho, ele pode agir com uma inteligência única sem evoluir, ou ele pode ter evolução, então ele vai aprender com o ambiente, onde a gente tem dois fatores que são extremamente marcantes, né? Que é ele começa com um grau de inteligência, ele adquire uma outra, ele vai adquirindo inteligência ou conhecimento sobre o problema na medida que vai ocorrendo as ações e as reações dele vão sendo gravadas, né? Isso daí é muito legal, porém a gente viu que também pode ser muito danoso se o ambiente for danoso a ele, né? Se as reações forem maléficas, se forem feitas de forma errada, né? Aí a gente tem lá o agente onisciente, que é aquele que vê tudo, sabe tudo, faz tudo. Ele é uma ideologia muito legal, mas é difícil de ser implementado. A gente tem que fazer em ambientes normalmente artificiais, que a gente tem o controle do ambiente, e aí sim ele pode ser onisciente ao ambiente controlado. E a gente viu que, na verdade, a gente faz um mapeamento entre as percepções e as ações, né? A gente viu que ia criar uma tabela, que, por exemplo, um jogo de xadrez poderia criar muitas e muitas relações, muitas entradas nessa tabela, muitas linhas, e isso daí pode causar uma oneração no processamento, deixando ele lento, ele não conseguindo tomar uma decisão. E a gente vai ver outros casos onde isso acontece. Mais para frente eu vou sempre relembrá-los desse momento daqui, né? E aí a gente chegou lá num estudo de caso de um aspirador de pó. Nós temos aqui dois ambientes, duas salas, dois locais onde o aspirador de pó tem que trabalhar. Ele está ali no momento na sala A, e a sala A ela está suja e a B também está suja. E a gente tem uma tabela que é percepção-ação. Então, uma coluna é a percepção, a outra coluna é a ação. E as linhas são condizentes. Só que para cada percepção a gente tem um conjunto de dados, né? A nossa percepção ela é uma sala e o estado da sala. Se você for levar isso aí pode ser uma estrutura, um conjunto, pode ser um objeto, pode ser entendido dessa forma. Nesse caso específico, começando, a gente tem ali que a nossa sala A ela está com status de limpo. Se ela está com status de limpo, a ação do robô é ir para a direita. Se ela está com status de sujo, a ação do robô, perdão, a ação do robô é aspirar. Se ele está na sala B e ela está com status de limpo, ele tem que ir para a sala que está à esquerda, ou seja, a sala A. Ele vai ir para o outro lado para fazer a limpeza da outra sala. E ele verifica se a sala B estiver suja, a ação dele é aspirar. Mas agora, e se o A está limpo, o A está limpo, ele vai lá para a direita. Se o A está limpo, o A está sujo, ele vai aspirar. E eu posso ir fazendo assim, se o A está limpo, se isso está limpo, se cada uma das posições que ele tem que mapear dentro dessa sala estiver limpa, ele vai fazer tal coisa. Então, eu posso montar uma tabela e quanto maior essa tabela for, mais detalhada ela for, mais ações eu vou ter, mais lento vai ser o meu processo, né? Então eu tenho que tomar cuidado com quanto cresce. Essa tabela de relação, né, é comumente utilizado também em fuzzy. Quando a gente for dar uma olhadinha, uma fuçadinha em fuzzy, dar uma estudada lá, a gente vai dar uma vista nessas tabelas de ação e de percepção e ação, né? Mas qual que é a melhor medida de desempenho para o aspirador de pó, né? A gente tem que maximizar a quantidade de sujeira aspirada em 8 horas, ou minimizar a quantidade de sujeira que está no chão em 8 horas. Imaginando que ele tenha bateria, tempo de vida e esses detalhes. Então, assim, ou eu vou maximizar a sujeira aspirada,
no chão, ou eu vou minimizar. Eu tenho que, ou eu limpo o máximo que eu posso, ou eu limpo e passo para outra, limpo e passo para outra, e a gente tem que ver como que a gente vai trabalhar isso daqui. Então, temos o agente racional, né? O agente que, para cada sequência de percepção possível, ele seleciona uma ação que ele espera que maximize a sua medida de desempenho. Então ele tenta melhorar ao máximo a medida de desempenho. Esse agente daí faz a coisa certa enquanto ele age em seu ambiente. E a ação correta é aquela que faz o agente obter o máximo de sucesso. Então, se ele tem que, por exemplo, escanear da esquerda para a direita, descer, escanear da esquerda para a direita e ficar fazendo esse caminho, isso daqui for a melhor ação, perfeito. Ou ele verifica em ângulo, né? Tem sujeira nesse ângulo, aí ele identifica que nem um sonar, né? Tem sujeira aqui. Ele vem para cá e varre, vem para cá e ele faz um escaneamento. Várias são as possibilidades para otimização. Nesse ponto de maximizar e minimizar, a gente entra na parte de estrutura de dados, onde temos vários algoritmos que podem ser utilizados, né? Então, a gente vê que, na verdade, essa ideia da inteligência artificial, essa disciplina, ela está nesse momento porque você precisa de todos os conhecimentos prévios para você chegar a ela, né? Então, tem esses detalhes aí que são importantes de serem ressaltados. Temos uma questão, né? Como e quando avaliar o sucesso do nosso agente. Então, o como, ele vem assim, através da definição de uma medida de desempenho objetiva e imposta por um observador externo. Não dá para ele saber se ele está bom, porque ele não tem condição de entender, mas eu posso avaliar. Então, eu, como observador externo, ou eu posso sensoriar o ambiente para verificar se o ambiente está limpo, se ele conseguiu alguma coisa externa, ele consegue ver o ambiente melhor do que ele mesmo. Então, ele vendo esse ambiente, ele consegue ter essa noção. E quando? Ao longo das tarefas que ele vai realizando. Então, cada vez que ele realiza uma tarefa, você pode avaliar, ou sei lá, a cada X tempo ou a cada X tarefas realizadas, você pode determinar como que você vai medir isso daí. Essas medidas são, infelizmente, você não tem uma regra que defina sendo aquela e acabou. São muitas vezes pelo empirismo, né? Você vai experimentando, você vai lá, experimenta e verifica. Se tá bom, você continua nesse caminho, se não, você modifica o caminho. E é parte do processo, porque a gente vai criando alguma coisa que está aprendendo, está crescendo sozinha. Às vezes a gente tem que zerar o conhecimento dela adquirido para que volte ao estado inicial e a gente modificar algumas variáveis para ver como que é o desempenho. Então essa análise daí demora um pouco de tempo, né? Racionalidade depende de, né? Vamos falar sobre o que depende a racionalidade. A primeira coisa que a racionalidade depende é da medida de desempenho que define o sucesso do nosso agente, né? E segunda coisa, da sequência de percepções do agente. Então, além da gente ter uma medida correta do desempenho dele, a gente também tem que ter uma ordem das sequências. Porque a gente sabe que, infelizmente, em programação, a ordem dos tratores altera a demolição. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que saber exatamente os passos que devem de ser seguidos. Só que como a gente está deixando ele descobrir, talvez a gente tenha que indicar para ele qual que é o melhor caminho que ele deva fazer, seguir para chegar lá. Do que o agente, o outro ponto que a racionalidade depende, né? Do que o agente sabe sobre o ambiente, né? É importante você entender que o ambiente que ele está avaliando, analisando e reagindo a ele, né? Ele tem que ter um conhecimento máximo possível. Lembrando que, por exemplo, se ele está escaneando o chão através de um sensor para verificar se tem poeira, interessa para ele saber, por exemplo, a altura do pé direito, né, o tamanho do pé direito do ambiente, para saber quão alto o ambiente é? Não, porque o objetivo dele é passar sobre o chão, né? Então, tudo que está acima do chão
todo o espaço acima do chão não vale de interesse. Então, ele tem que ter conhecimento sobre toda a superfície que ele vai escanear, ou que ele consiga escanear sem saber o layout da superfície, que é melhor ainda. Se ele não sabe qual que é o formato da sala, mas ele sabe que ele tem que escanear, e ele lembra por onde ele passou, e aí a gente tem vários algoritmos que são possíveis de serem utilizados para isso, perfeito, é isso que a gente precisa. Ele está sabendo, então, como que é o ambiente dele. Outro ponto que a racionalidade depende, né, das ações que o agente pode realizar. Então, conforme eu vou passando e criando algoritmos, por exemplo, eu criei um algoritmo que ele varre circular ou em ângulos, né? Imaginando um círculo, ele dividindo um círculo com uma cruz, eu estou fazendo esse desenho, né, de um quarto de um círculo. Poderia ser o meu scan e ele está fazendo aquilo dali, mas será que isso daí é a melhor forma dele escanear e chegar e fazer limpeza? Será que se eu esquadrinhasse, dividisse em quadrados, né, ou em grilhões, fazendo qualquer divisão que seria melhor? É um bom questionamento. Então, todos esses questionamentos devem de ser avaliados para ver se a ação de escanear aquilo dali vale a pena, porque se ele escaneou, ele identificou que existe uma poeirinha lá no canto final, será que vale a pena ele fazer toda a varredura ou ele ir direto ao ponto? Então, quais são as possíveis formas que ele pode escanear e varrer esse ambiente, né? O agente racional ideal, né? Para cada sequência de percepções, o agente escolhe a ação que vai maximizar o seu desempenho baseado nas informações que ele teve de percepção e do seu conhecimento sobre esse ambiente, sobre esse mundo, né? É isso daqui, por enquanto, para a gente falar sobre os agentes. A gente tem agora um desafio, e o desafio vai ficar aí para a semana. Vocês vão. Eu acho que é até legal, porque é uma quebra de conceito. Eu acho que é muito bacana. Há muitos anos eu opto por essa atividade do Blockly, que é uma atividade fabulosa, que é legal para crianças aprenderem, para a gente lembrar um pouquinho de programação, para a gente reaquecer, mas se você trouxer para o mundo de inteligência artificial, nós estamos criando o nosso agente inteligente. Vou explicar o nosso objetivo, né? Nosso objetivo fim. Você tem lá um patinho na lagoa, né? Esse daqui é o primeiro, a atividade antes do que a gente precisa. Esse patinho, ele vai fazer o quê? Ele tem um sensor que você vai poder escanear e ele tem um canhão que ele pode atirar. E esse cara, ele tem algumas coisas, que nem uma funcionalidade muito bacana, que é o health, a saúde, o estado dele, quanto de vida que esse carinha tem. Então, isso aqui é uma barra de porcentagem. Nesse momento, o jogador está com 100 e o outro está com 1%. Se eu acertar um tiro no vermelhinho, que está aqui na parte superior, ele morre. Eu sou o amarelinho, então eu estou aqui, eu executando o nosso programa do jeito que está, ele vai virar aqui para o 0 grau, que está aqui, e vai atirar. Eu quero que ele atire no 90 graus. Executando, ele foi muito longe, então aqui tem uma distância que o meu canhão atira. Se ele foi muito longe, eu vou tentar colocar aqui pelo menos a metade para ver. Vamos ver. Vamos reiniciar o programa. Olha lá, foi quase, ele quase acertou. Se eu vou tentar de 5 em 5, né, para a gente ver. 40 e vou reexecutar. E ele acertou. Então ele conseguiu atirar com o canhão num inimigo num determinado ângulo a uma determinada distância. Isso daqui é uma coisa bem legal. Então, temos a possibilidade de fazer essa alteração via código. Ele está agora fazendo aqui a execução, então ele está fazendo o 0 grau, então 0 graus ele está bem aqui, 90, 180. Então eu preciso que ele vá ao 180. Então vou colocar aqui o 180 e vamos ver a distância. E ele atirou muito longe. Eu acredito que possa estar num 50.
Então vamos fazer o teste lá. E aí eu acertei lá num 50 de distância, então foi bem. Eu consigo ver que eu posso optar por utilizar tanto os blocos ou eu posso programar pelo JavaScript, que é bem comum. E a gente tem uma documentação. A documentação é bem legal. A documentação está aqui, ele está falando do patinho, né? E tem lá as características, né? Tem os ângulos, então como que começa, aonde que é o 0 grau, olha lá, a indicação do 0, do 90, do 180, eu vejo como que ele funciona. Então eu sei aonde começa a minha angulação. Depois eu tenho o meu canhão, que está sendo explicado, está dizendo qual que é a medida do canhão, qual que é a função, o que ele faz e como que ele funciona. Eu tenho algumas funções lógicas, né, que retorna true ou false, são valores lógicos true ou false. Eu tenho os laços que eu posso utilizar, então eu tenho while enquanto alguma coisa, e aí eu tenho uma função lógica, enquanto alguma coisa lógica que retornar verdadeiro eu faço. Tem algumas funções matemáticas que eu posso inserir um número para comparação. E aí o mais interessante, eu estou começando aqui, então esse está no nível 3. Conforme eu vou evoluindo, quando eu vou chegando lá para o final, a documentação ela evolui também. Ela traz mais informações. Então ele vai trazendo mais e mais informações. Eu vou mostrar o último, que é o mais interessante. O mais interessante, que é o nosso objetivo. Deixa eu só dar uma diminuída que eu acho que ele cabe legal aqui. O nosso objetivo é a resolução desse exercício daqui. A resolução desse exercício conta com 4 jogadores, sendo que 3 dos 4 jogadores, eles são jogadores autônomos, né? Eles foram feitos aí pela inteligência do Blockly, né? Tá ali o código por trás e eles vão agir em cima disso daí. Nós temos aqui, para exemplo, são 4 jogadores que tem nós somos o jogador, né? Temos o contador, que é o verdinho, temos a torre, que é o vermelho, e esse pretinho daqui é o franco atirador. O franco atirador, ele é o cara mais chato que tem para a gente matar, muitas vezes ele é o que pega no pé. Eu vou executar sem fazer nada, só para a gente ver aqui, olha lá, está rodando o programa, e ele está funcionando. Nesse tempo de execução do programa, a gente tem aí a velocidade que o pato navega e ele tem os sensores. Você pode verificar que o vermelho ele tem um sensor em forma de cruz, aonde ele vai escanear sempre no 0 grau, no 90, no 180 e no 270. Ele faz esses 4 scans. Então, ele está analisando quem está à frente dele, quem está atrás, quem está acima e quem está embaixo. E ele fica numa linha e ele fica andando nessa linha daí de um lado para o outro. Depois, nós temos, eu vou só reiniciar para a gente ver, o o contador. O contador, ele faz um scan cíclico, né? Ele escaneia ciclicamente, ele fica fazendo um scan circular e ele vai até determinado local. E aí é legal que ele achou o inimigo, ele vai atacar o inimigo e quando ele percebe que está perdendo ou que tem alguma coisa, ele foge. O franco atirador, ele vai mover-se aqui num esquema mais ou menos aqui, ó. Eu vou ver se vocês conseguem ver. Ele criou um limite que é aqui, aqui, e ele criou um limite mais próximo aqui e outro mais próximo aqui. Ele fica dentro de um quadrante. E ele pode andar tanto de um ponto ao outro, como ele pode cruzar em diagonal para outro ponto. Então, ele vai sair daqui, ele pode vir para cá, daqui ele pode vir para cá, daqui ele pode voltar para cá, daqui ele pode ir para cá, daqui ele pode voltar para lá, pode vir para cá, e ele anda tanto para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, ou nas diagonais, fechando um quadrado aí com um X, né, no meio. É isso daí a navegação dele. Só que aí a gente tem algumas coisas. Quando um patinho colide com outro, ele perde vida. Quando ele recebe tiro de outro, ele perde vida. Quando ele bate nas bordas que estão superior e inferior, ou seja, no limite da lagoa do nosso lago, ele perde vida. Quando ele choca com outro e fica preso, ele perde vida. Então são coisas que podem ser analisadas. A gente pode verificar se ele está perdendo vida. Se ele está perdendo vida, a gente foge, né? Vai para algum lugar. Só que eu estou indo para a direita, então estou navegando aqui para a minha direita. Chega num determinado ponto
que eu não posso ir mais porque eu vou bater na margem do meu lago. Se eu bater na margem do lago, eu vou perder vida, então eu tenho que recuar. Essas são algumas ações que a gente pode fazer. Você pode pensar em fazer um bloco único de código, ou você pode criar funções que também são possíveis de serem trabalhadas. Aí é criatividade, é codificação, é trabalho, e é bacana fazer isso daí. Qual que é o objetivo dessa brincadeira? Eu quero que vocês me entreguem um código. Então, quando você terminar, eu quero fazer só com blocos. Não tem problema. Você fez com blocos. Assim que você terminar de fazer com bloco, terminou, ficou perfeito, é isso que você queria. Você vai clicar lá no JavaScript, vai ter o código, você vai dar um Ctrl+C e ir lá e colar para mim isso aí num Ctrl+V. Eu vou pedir para vocês, eu vou colocar uma tarefa lá no Teams, para a gente poder receber isso daí, e tem algumas coisas que eu quero que sejam feitas. Então, tem algumas anotações que eu acho que são importantes. Com esse código que você me entregar, eu vou querer que você faça o seguinte, que você me fale se você ganhou ou se você perdeu. Então, por exemplo, eu não vou fazer nada aqui, executei. Então, eles começaram a correr para um lado e para o outro. Tá lá, os patinhos estão navegando. Por enquanto eles estão brigando entre eles, você vai vendo aqui que eu comecei a perder vida, eu estou sendo capturado aqui, só estou sendo alvejado, estou perdendo e eles estão lutando. E conforme eles vão lutando, você vai vendo aqui a quantidade de vida. Então você pode ver que pronto, o verdinho já era, morreu. Agora você tem a torre com 69, ele acabou comigo já também, e o franco atirador dele está com 80 e pouco. E eles vão começar a se atacar. Uma hora alguém vai perder. Para mim não me importa quem foi o ganhador se não foi você. Ou você ganhou ou você perdeu. É a única coisa que me importa. Porque o que eu quero? Eu quero que você maximize duas variáveis importantes. Eu quero que você ganhe no menor tempo possível com a maior quantidade de vida. Então, você pode ganhar, e aqui, por exemplo, você ficar com 1%. 1% você demorou 2 segundos. A gente vai calcular em segundos, mas ele pode chegar a alguns minutos de execução. Eu já vi código rodando durante até 5, 6 minutos. Você deixa, cronometra esse tempo. Pô, beleza, eu perdi. Você perdeu com quanto tempo? Você ganhou. Você ganhou com quanto tempo, com quanto de vida? E isso daí vão ter algumas execuções, porque uma execução só, ela não vai realmente dizer o que você fez ou o que você não fez. Vai ficar uma execução, ela pode ser muito aleatória, né? Então, para a gente ter uma média um pouco melhor, eu gostaria que você fizesse 10 medições e você anotasse o resultado das suas 10 medições e fosse colocando. Para tanto, eu vou deixar a tarefa do Teams aberta, que você pode entrar e editar, e você não precisa me entregar, e vai ficar lá, editar, você entra, digita, ela fica salva, mas você não terminou. E aí a gente pode fazer dessa forma, você vai anotando as execuções, sempre com o mesmo código. Se você alterar o código, você altera e refaz os testes todos. É essa a grande sacada. E aí a gente vai verificar quem teve maior número de vitórias nas 10 execuções. Dificilmente alguém vai ter 10 vitórias. Então, assim, sejamos justos, porque isso aqui é uma análise de um algoritmo, então a gente não pode ser passional, né, com o nosso código, a gente tem que ser racional, a gente vai fazer as execuções, verificar as saídas e anotá-las conforme for. Não importa, o objetivo não é você ter um código perfeito, é você ver que um agente vai ter momentos que ele vai acertar e vai ter momentos que ele não vai acertar. Então, a gente vai analisar o grau de eficácia do seu código. O seu código pode ter uma eficácia aí de 70%. Pô, 70% tá bom pra caramba, ele ganhou 7 vezes das 10. Pô, mas ele pode ter uma eficácia de 30, ele ganhou somente 3 vezes, né? Então, a gente vai começar a tirar essas medidas estatísticas a partir disso daí, e eu gostaria de ver qual código de vocês mais ganhou, né? Quem que fez, qual código utilizou para ganhar mais vezes, e também eu quero saber se ganhou muitas vezes, daqui a pouco você está ganhando, mas você está ganhando com pouquíssima vida. Então você está lá no final para perder. Mas só que outra pessoa ganhou menos, só que ela está ganhando com mais vida. Então, a sua barrinha de energia lá do seu
o seu health está bem maior do que o do outro. E isso daí eu quero analisar também, para ver qual código que vai ter o melhor desempenho. Seria essa a atividade. Por enquanto, a gente não tem aí um tempo específico. Vamos deixar algumas semanas aberto aí, a gente vai conversando durante as próximas aulas e eu vou tendo uma percepção de como que vocês estão aí nas entregas, se está fazendo, se não está fazendo, se está tendo dúvidas, se está tendo dificuldade. Dependendo, se tiver alguma dificuldade, a gente marca um horário, entra numa sala e a gente compartilha a tela e verifica, vê código, testa, e a gente faz isso daí. Tá ok? Essa é a atividade, é isso daí que eu gostaria de deixar registrado para vocês. Essa gravação eu vou encerrar e aí a gente continua conversando depois.